Antes que Moisés tivesse um nome, ele já era promessa. No Egito, onde o sol dourava os templos e o Nilo sustentava impérios, uma ordem cruel ecoou pelos corredores do palácio. Todos os meninos hebreus deveriam morrer. Em uma casa simples, uma mãe decidiu desafiar o impossível. Preparou um pequeno cesto, o selou com betume, beijou a testa do filho e o confiou ao rio. O Nilo, testemunha de reis e guerras, tornou-se berço. A correnteza conduziu aquele bebê até a princesa do Egito. Ela o tomou nos braços, deu-lhe um nome, Moisés, tirado das águas. E o criou entre colunas de mármore, línguas estrangeiras e a ciência dos escribas. Moisés cresceu como príncipe, mas o coração batia em outra cadência. Ele via, nas mãos calejadas dos hebreus, a marca da servidão. Um dia, ao presenciar um egípcio espancando um hebreu, a fúria venceu o controle. Moisés matou o agressor. O palácio não era mais refúgio, tornou-se prisão. Ele fugiu para o deserto de Midian, para longe das estátuas, dos títulos do passado. Ali, à sombra de um poço, encontrou uma família. Casou-se com Zípora, tornou-se pastor de ovelhas. O homem que aprendeu a comandar exércitos agora aprendia a guiar rebanhos. Os passos desaceleraram e o silêncio do deserto lhe ensinou aquilo que nenhum tutor do Egito poderia ensinar, que grandeza sem propósito é vazio. Foi então que o inesperado queimou diante de seus olhos. Num canto do Horebe, um arbusto em chamas ardia sem se consumir. Moisés se aproximou, estupefato, quando uma voz o chamou pelo nome. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. A areia tremeu não por um vento, mas pela presença. Era o Deus de seus antepassados. A ordem soou clara. Volte ao Egito. Eu ouvi o clamor do meu povo. Diga ao faraó, deixa o meu povo ir. Moisés, agora homem quebrado e sincero, confessou suas fraquezas. Não era eloquente, não era corajoso o suficiente, não era o herói que a história pede. Deus não o escolheu por sua eloquência, escolheu-o por sua disponibilidade. Eu serei contigo, foi a promessa. Moisés regressou, trazendo o passado nos olhos e o futuro nas mãos. Ao lado do irmão Arão, entrou novamente no palácio que um dia chamara de lar. Diante do trono, pronunciou palavras que cortaram o ar como lâmina. Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. O faraó riu. E então, o Egito inteiro aprendeu o peso de uma recusa. O Nilo se tornou sangue, rãs invadiram casas e templos, poeira virou piolhos, nuvens de moscas escureceram o céu. O gado tombou. Úlceras feriram a pele de homens e animais. Pedras de granizo despencaram com fogo misturado. Gafanhotos devoraram o que restava. Trevas palpáveis cobriram o país por 3 dias inteiros. E, por fim, a noite mais silenciosa e terrível, a morte dos primogênitos. Mas entre os hebreus houve um sinal, sangue de cordeiro nas portas, e a morte passou adiante. O faraó quebrado cedeu. As correntes foram soltas. Um povo inteiro começou a caminhar. A liberdade, no entanto, raramente vem sem perseguição. O som de rodas e cascos levantou poeira no horizonte. O Egito vinha atrás. À frente, um muro de águas, o Mar Vermelho. Atrás, um exército. No meio, um povo apavorado. Moisés ergueu o cajado. O vento soprou. As águas se abriram como paredes líquidas, revelando um caminho seco onde antes havia abismo. Israel atravessou em silêncio, sob a guarda de uma coluna de nuvem e fogo. Quando o exército tentou seguir, as águas ruíram sobre carros e cavaleiros. Do outro lado, o canto explodiu. Moisés e Miriam, sua irmã, lideraram um coro que atravessou os séculos, gratidão em forma de música. O deserto começou, e com ele a pedagogia de Deus. Em Mara, a água era amarga, Deus a tornou doce. No estômago veio a fome, do céu veio o maná, um pão fino como orvalho, porção diária para lembrá-los de que a providência tem ritmo. Quando desejavam carne,
Codornizes desceram ao acampamento como se também obedecessem ao chamado. A sede rasgou gargantas em Refidim. Da rocha, golpeada por Moisés, jorrou água suficiente para um povo inteiro. E quando os amalequitas atacaram, Moisés subiu ao topo do outeiro, enquanto seus braços permaneciam erguidos, guiados por Arão e Ur, Josué vencia no vale. O deserto ensinava dependência, cada manhã um milagre, cada noite uma lembrança. Sem Deus, nada. Com Deus, o bastante. Chegaram ao Sinai, a montanha da aliança. Trovões, relâmpagos, nuvens densas. O povo permaneceu ao pé do monte. Moisés subiu. Ali, entre fumaça e silêncio, recebeu palavras que moldariam civilizações. Os 10 mandamentos. Não eram apenas leis, eram um caminho de vida, um mapa moral para libertos aprenderem a ser livres de verdade. Moisés ficou 40 dias e noites no alto. Mas lá embaixo, a impaciência cochichou e tornou-se grito. Eles moldaram um bezerro de ouro e dançaram ao redor de uma mentira. Quando Moisés desceu e viu a cena, a dor o atravessou. As tábuas se quebraram, não apenas pedra, mas o coração de um pacto. Ainda assim, Moisés intercedeu pelo povo. Subiu outra vez, e outra vez Deus desceu. Novas tábuas foram escritas. A aliança ferida foi restaurada. Quando Moisés voltou, seu rosto brilhava. Reflexo de uma presença que transforma. Construiu-se o tabernáculo, um santuário móvel para um Deus que caminha. O povo continuou a peregrinar. A cada passo, lições. 12 espias foram enviados à terra prometida. 10 voltaram com medo. O medo levantou muralhas mais altas que Jericó dentro do coração. A consequência foi dura. 40 anos no deserto até que uma geração aprendesse confiança. Houve rebeliões, Corá e os seus, choros e reconciliações, despedidas e recomeços. Miriam partiu, Arão também. E Moisés, o líder cansado e fiel, enfrentou um teste que lhe custaria caro. Em Meribá, a sede outra vez reclamou. Deus ordenou que ele falasse à rocha, mas a raiva acumulada se derramou em golpes. A água brotou sim, mas Moisés desobedeceu. E ali ouviu a sentença. Ele conduziria o povo até as portas da promessa, mas não entraria. Ainda assim, ele não desistiu de cuidar. Serpentes abrasadoras trouxeram morte ao acampamento. Deus orientou a levantar uma serpente de bronze sobre uma haste. Quem a olhasse com fé, viveria. Entre punições e provisões, o povo seguia, e o deserto foi se tornando sala de aula, espelho e forja. Moisés, paciente como poucos e humano como todos, amadurecia sob o peso de liderar não apenas corpos, mas corações. A jornada se aproximou do fim, quando as planícies de Moabe revelaram, além do Jordão, um vislumbre de colinas e vales. Era a terra prometida, não mais lenda, mas paisagem. Antes do adeus, Moisés reuniu o povo e falou longamente. Recontou a história, relembrou a aliança, repetiu princípios, alertou sobre perigos invisíveis, a idolatria confortável, a injustiça elegante, a ingratidão disfarçada de normalidade. Suas palavras foram bênção e aviso, carinho e verdade. Ele olhou para Josué, o soldado que aprendera a ouvir, e impôs sobre ele as mãos. A liderança mudou de ombros, mas não de propósito. No derradeiro dia, Moisés subiu ao Monte Nebo. Do alto, contemplou a terra como quem folheia as páginas de um sonho prestes a se realizar nas mãos de outros. Tinha 120 anos. Seus olhos não se haviam escurecido e seu vigor ainda estava nele, diz a tradição. Não houve cortejos, nem pirâmides, nem sarcófagos. Houve silêncio, vento e Deus. Ali, no cume, Moisés descansou. O libertador que falava com Deus face a face partiu, e nenhum homem soube seu sepulcro. Ficou o legado, um povo livre, uma lei que dignifica, uma história que aponta para um Deus que conduz. A vida de Moisés não é apenas uma sequência de milagres, mas um retrato da liderança que nasce da dependência.
Ele foi príncipe e pastor, fugitivo e legislador, intercessor e peregrino. Errou e acertou, caiu e levantou, gritou e silenciou, mas nunca andou sozinho. Sua força não estava no cajado, mas na voz que o enviou. Cada praga não foi capricho, foi confronto a um sistema que adorava poder e desprezava pessoas. O mar que se abriu não foi truque, foi caminho quando não havia caminho. A água da rocha, o maná do céu, as tábuas da lei, tudo apontava para a mesma verdade. Deus sustenta, instrui e permanece. E talvez essa seja a maior lição. Liderar não é ter todas as respostas, é saber onde buscá-las. Não é nunca temer, é obedecer apesar do medo. Não é controlar o deserto, é confiar no Deus que guia através dele. A dependência não diminui um líder, refina. Moisés aprendeu que o topo de uma montanha pode ser um lugar de joelhos, que a pressa fabrica bezerros de ouro, mas a paciência encontra a presença, que a justiça de Deus é firme e sua misericórdia surpreendente. Se você hoje se sente esmagado por um faraó invisível, encurralado entre exércitos e mares, ou perdido em algum deserto pessoal, lembre-se da rota que a história de Moisés desenha. Clame, confie, continue. Às vezes, o milagre é espetacular. Às vezes, é o pão suficiente para hoje. Às vezes, as águas se abrem. Às vezes, vem força para caminhar sobre areia difícil. Em todos os casos, o Deus que chamou Moisés na sarça ainda chama pelo nome, ainda abre caminhos, ainda faz florescer esperança em lugares improváveis. Que a jornada deste libertador inspire a sua. E que, como ele, você aprenda a arte de depender, porque é aí que a verdadeira liderança nasce. Se este conteúdo falou com você, compartilhe e se inscreva para receber mais histórias que unem fé, história e propósito. Até o próximo capítulo.